Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente está começando essa jornada aqui no YouTube e eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. A gente vai se comprometer em trazer muitos conhecimentos, insights, tá? Sobre algumas fontes que a gente tá buscando aí, tá aprendendo. E a gente vai começar essa jornada, certo? Trazendo algumas coisas sobre livros, tá? Gabriel, daqui a pouco ele vai mostrar para vocês. Tá? Então, bora lá. Meu nome é Tacílio Souza e eu sou o pai. Meu nome é Pedro Gabriel e eu sou o filho. Enfim, galerinha, antes de começar com qualquer coisa, entendeu? Queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pros amigos e, se possível, deixar seu feedback aí nos comentários. Mas caso você não queira fazer isso agora, eu vou lembrar você no final do vídeo. Caso você goste, você faça essas coisas. Enfim, tudo que a gente vai falar aqui, a gente pegou esse livro de fonte, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Não sei se a pronúncia do nome dele tá certa, mas eu chamo assim. Enfim, a parte 1 é técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Vamos lá. Esse livro ele é dividido por 4 partes, tá? A primeira é sobre as técnicas. É a primeira mensagem que ele falou. Repete de novo, Gabriel. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Pronto. E a gente vai abordar hoje sobre um dos temas dessa parte, da primeira parte, que são divididos em 3, tá? E a primeira parte, Gabriel? Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Pronto, olha aí. Esse daqui já é o primeiro tema que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. O que ele quer dizer com isso? Se você estiver diante de uma situação, tá? Principalmente alguma coisa que te interessa ou alguma coisa que você tenha algum retorno sobre aquilo, né? Que no caso aqui desse livro a gente vai falar sobre influenciar pessoas e fazer amigos. Então, se você quiser fazer amigo com alguém, você não precisa fazer mal àquela pessoa. Você não pode fazer mal, na verdade. Não é bom que não faça com ninguém. Mas esse vídeo ele vai falar justamente sobre isso, tá? E a gente vai começar, tá, falando justamente sobre 3 foras da lei, tá? Ele começa o livro dele, esse tema, falando sobre essas 3 pessoas fora da lei, tá? E por que ele colocou esses 3, tá, personagens aqui no livro? Porque são pessoas que fazem mal e elas não assumem as responsabilidades, tá? E a partir daí a gente já começa a entender sobre a frase dele, tá? Que independente de qualquer coisa, você não pode querer fazer o mal, criticar, falar mal das pessoas, tá? Existe uma forma melhor e mais saudável, até mesmo para você ter bons relacionamentos, você viver melhor na sua vida. Aí eu queria que o Gabriel agora falasse sobre algumas narrativas dele. Os caras fizeram mal com as pessoas, fizeram mal para as pessoas, mas eles não reconhecem. Fala aí, Gabriel, o que eles estão dizendo aí? Pode falar o nome, não? Não, é bom que não falar o nome. Tá. Ó, são 3 foras da lei, né? E os 3 se viam como benfeitores para a sociedade, eles não enxergavam o mal que eles faziam. E um deles, na pena de morte dele, ele, em vez de falar, isso é o que eu ganho por matar pessoas, ele falou, isso que eu ganho por me defender. Ou seja, eles acham que não merecem a pena que têm por achar que estavam fazendo bem para a sociedade. Só que não, né? Pelo amor de Deus, galerinha, estavam fazendo muito mal, porque matar pessoas e nem fazer qualquer mal, independente. Vender coisas ilegais, isso não é legal, não faz bem, entendeu? De todas as maneiras possíveis. Mas eles não enxergavam isso, eles se sentiam como benfeitores incompreendidos. Eles achavam que não mereciam a pena que tinham, achavam que deviam ser livres e etc. E a partir daí, são pessoas que faziam mal, mas a narrativa deles era outra, é como se estivesse fazendo bem. A partir daí você já começa a entender como é que as pessoas reagem a alguma coisa agressiva, tá? Não seja agressivo com as pessoas, não adianta, provavelmente você vai perder, você só vai perder. Faça o bem, tá? Tem um dado aqui importante que tem no livro, né? Que ele fala assim, 99% das vezes as pessoas não assumem suas responsabilidades por seus atos.
não fazem autocrítica por motivo algum, mesmo que estejam erradas. Aí tem uma frase também que eu separei aqui, que é assim: a crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo e atinge seu senso de importância e desperta o ressentimento. Aqui ele está falando 3 coisas importantes. O primeiro, é uma crítica perigosa, tá? Na verdade, ele está dizendo que a crítica ela é muito perigosa, tá? O outro é o quê? Ele fere o precioso orgulho das pessoas. Ninguém quer ferir o seu orgulho, quer se sentir ferido. Ninguém quer se ferir, a primeira coisa. Ninguém quer se ferir. E o orgulho é como se fosse uma ferida. Se você ferir, por exemplo, se você bater numa ferida de alguém vai sentir a dor e vai querer revidar. Então o importante é que você mantenha a calma antes de falar alguma coisa, agredir alguém. Tá? O outro é o senso de importância. Todo mundo quer se sentir importante, né? Independente de qualquer coisa. Por isso que aqui a narrativa deles é o quê? É voltada para ajudar as pessoas, a comunidade. Isso é o senso de importância, tá? Importante perante a sociedade. E o outro é desperta ressentimento. Ressentimento ele não é bem-vindo em nenhuma situação. Se você tem, por exemplo, na sua família, no seu trabalho, alguém que guarda ressentimento, tome cuidado um pouco mais antes de falar com essa pessoa. Tenta entender os porquês ou tentar ajudar, tá? Então, diante dessa situação que a gente já explanou, a gente vai trazer para vocês aqui, tá, uma informação que está no livro que fala de um especialista, tá, que é um psicólogo mundialmente famoso, né, que está aqui no livro, ele está B.F. Skinner, alguma coisa assim, tá? Ele demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado por um bom comportamento aprende mais rápido do que um animal punido por mau comportamento. O ressentimento, né? Lembra do ressentimento que eu falei agora? O ressentimento, ele provocado pela crítica, pode desmoronalizar funcionários, amigos e familiares. Desculpa, tá? Amigos e familiares. Então aqui, tá? Se você, por exemplo, estiver diante de alguém, se você precisar que alguém faça alguma coisa para você, é importante que você não fique punindo as pessoas. Assim como você também pode errar, ela pode errar. Então, o ideal aqui é o quê? É que você olhe para as coisas boas que ela faça, aquela pessoa. E se ela não estiver fazendo alguma coisa muito boa, né, que não está do seu gosto, encontre uma forma mais saudável para você chegar para essa pessoa, conversar com ela. Inclusive, no próximo exemplo que a gente vai dar, vai falar justamente sobre isso, que é mais voltado para a parte profissional, tá? Como a gente vê isso na área profissional das pessoas, tá? Que eu vou trazer agora, tá? Tinha um coordenador de uma empresa de segurança. Ele sempre encontrava os funcionários sem capacete, tá? E a postura dele diante disso era pedir que eles usassem, mas de uma forma autoritária. Daí, né, que você já começa a compreender, tá, que tem alguns comportamentos que a gente não deve, tá, seguir, que a gente não pode ter diante de algumas situações. E se você for um profissional, líder, gestor, se você for empreendedor, empresário, pequeno empresário, microempreendedor, se você tiver funcionário, entenda uma coisa: não adianta agir com autoritarismo. Pode ser na sua casa. Sua casa, você é o líder da sua família. Provavelmente, se você for pai ou for uma mãe. Se você, por exemplo, for um irmão que normalmente começa a tomar frente para as coisas, zero autoritarismo, tá? Não precisa disso, existem outras formas. E eu vou dizer aqui o que é que ele fez, tá? Para poder não precisar agir com autoritarismo. Ele simplesmente decidiu mudar. Por quê? Porque ele pedia para os funcionários usar o capacete. Quando ele dava as costas, eles tiravam o capacete. Você entende como é que funciona isso? Que o capacete era para a segurança deles. Mesmo assim eles tiravam. Por quê? Porque eles queriam contrariar
o autoritarismo do chefe deles. Então o que foi que o chefe fez? Ele mudou a postura, mudou a abordagem dele, ele começou a fazer perguntas. Ou seja, quando você faz uma pergunta para alguém, tá tudo bem? No caso dele, ele perguntou, o capacete ele tá desconfortável? Ou seja, você está se colocando no lugar da outra pessoa. Isso é um comportamento que todo mundo precisa fazer, tanto na área profissional como na área pessoal. Empatia, se colocar no lugar do outro. Depois que ele fez isso, ele começou a perceber que o pessoal estava mais usando o capacete, por causa de uma atitude diferente, uma atitude saudável. Aqui retrata muito bem sobre essa situação, sobre esse tema que a gente está abordando, tá? Aí eu queria já trazer um outro exemplo aqui, tá? Que fala sobre outro fora da lei, tá? E tem uma moça chamada, aqui ele fala de uma moça chamada Evangeline. Evangeline, ela foi convidada a comandar uma equipe de salvação, comandar pessoas para um propósito maior, tá? Salvar pessoas carentes, pessoas que precisavam de Deus. E ela foi para uma cidade que tinha um fora da lei, tá? Inclusive tinha acontecido alguns problemas lá, alguns assassinatos, né? Que de uma certa forma deixou todo mundo perplexo, deixou todo mundo preocupado. Mas mesmo assim ela foi. E um dos cultos que ela estava fazendo, né? Que ela estava ministrando lá, ela simplesmente teve uma hora que ela estava com muito frio, né? Que lá fazia muito frio, estava sem cobertor, e alguém apareceu e colocou um cobertor nela. E ela não sabia quem era. Quando foi no final do culto, tá? Apareceu escondido, né? Porque todo mundo conhecia ele na cidade, uma cidade pequena, e ele apareceu um pouco escondido assim, né? Longe de todo mundo, assim, para muita gente ninguém visse ele. Ele chegou e simplesmente disse que era ele que tinha colocado o cobertor nela. Imagina quem era? O fora da lei, o criminoso. Você consegue compreender como é que é as coisas? Como é que ela funciona? Você imagina, por exemplo, que se você chegar para uma pessoa dessa e começar a criticar, dizer que ela é uma pessoa ruim, dizer que ela é isso, que ela é aquilo. Eu não estou querendo defender ninguém que faz as coisas erradas. Mas tudo na vida tem um jeito de você, por exemplo, chegar para as pessoas. Ele tinha acabado de matar 5 pessoas. Eram 5 crimes recentes. E ela estava fazendo aquele culto. E ele simplesmente foi lá. Ele mudou completamente. Ele começou com cobertor. Depois ele começou a conversar com ela. Simplesmente ela não teve medo. Só ouviu ele. E ela disse que ele só precisava ser respeitado. Só precisava ser valorizado. As pessoas precisam disso. Precisam ser valorizadas. Elas não precisam ser agredidas. É importante que você saiba disso. Esse livro, ele trata o quê? Influenciar pessoas, fazer amigos e não inimigos. E depois disso, ele simplesmente falou que eu não vou fazer mais isso. Depois de 2 dias, encontraram ele morto. Mas eu acho que o papel dela foi feito. De quê? De não criticar. Ela não criticou ele. Ela simplesmente recebeu ele de braço aberto, por mais que ele tenha feito muita coisa. Eu acho que trazendo isso para a Bíblia, né? Era o que Deus fazia. Bora lá, continuar o nosso vídeo. Uma história muito chocante, né? Mas a gente precisa continuar. E por fim, a gente vai trazer um exemplo que tá no livro também, tá? Mas a gente não vai se debruçar muito sobre esse tema que é familiar. Que os pais, eles se sentem, né, tentados a criticar os filhos. Quantas vezes isso eu não fiz com Pedro? E hoje eu tenho uma clareza maior sobre essas questões. Desde a pandemia eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, um processo de autodesenvolvimento, um trabalho para que eu pudesse melhorar aqui dentro de casa. Hoje a gente está aqui dentro de casa, né? Eu queria até
de alguma forma, pedir desculpa, porque a gente está começando, a gente também não tem recurso. A gente está começando aqui na nossa sala, no nosso apartamento, que é muito pequeno. Mas eu espero que você receba esse conhecimento e possa mudar a sua vida. Não olhe muito para se tiver alguma coisa desorganizada, mas eu me coloquei no lugar dele, da mãe dele. Mas aí, diante disso daqui, o que a gente vai trazer é uma carta. Essa carta, ela já foi noticiada em vários jornais na época. Claro que esse livro é um pouquinho antigo, tá? Bem que ele é bem atual, mas ele foi escrito um pouquinho lá nos anos de 30, 1930, eu acho. Tá? Então, quem vai ler a carta é o Gabriel, tá? A carta se chama Papai Perdoa, e eu não sei o nome que tá aqui, não sei falar, mas enfim. Escute, meu filho, estou falando enquanto você dorme, com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Entrei no seu quarto sozinho e sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto lia o jornal na biblioteca, fui tomado por uma sufocante onda de remorso. Sentindo-me culpado, vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas. Meu filho, fiquei zangado com você, repreendi você enquanto se vestia para a escola, que mal enxugou o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado os sapatos, reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou bebida, engoliu a comida, pôs os cotovelos na mesa, passou manteiga demais no pão. Fui lá fora brincar e quando saí para o trabalho, você virou para mim, assinou e disse: tchau, papai. Eu franzi a testa e respondi: endireite os ombros. De noitinha, tudo recomeçou. Quando cheguei perto de casa, vi você de joelhos no chão, jogando bolinhas de gude. As mesas estavam furadas, eu humilhei diante dos seus amigos e o fiz voltar para casa. Meias são coisas caras, você teria mais cuidado se tivesse comprá-las com o próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Você lembra quando, mais tarde, eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste, irritado pela interrupção? Ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei resmungando. Você não disse nada, apenas saiu correndo, abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com uma afeição que Deus fez desabrochar em seu coração e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida, você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho, pouco depois o jornal escorregou das minhas mãos. E um medo terrível nauseante tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo, o hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu vinha recompensando você por ser um menino. O problema não era a falta de amor, era que eu esperava demais da infância. Eu avaliava segundo os padrões da minha idade, e havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo quanto o amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa esta noite. Filho, eu vim até a cabeceira da sua cama na escuridão e me ajoelhei envergonhado. Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse quando estivesse acordado, mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu companheiro. Sofrerei com seu sofrimento, rirei com seu riso. Vou me refrear quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar como no ritual. Ele é apenas um menininho. Infelizmente, eu estava enxergando você como um homem. Porém, ao observá-lo neste momento, meu filho, encolhido e exausto em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo estava nos braços das suas mães, com uma cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi de você demais. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir o que leva a fazer o que fazem. Essa atitude é bem mais útil e interessante do que as críticas. Além de cultivar a compaixão, a tolerância e a bondade. Saber tudo é perdoar tudo. Como dizia o escritor Samuel Johnson, nem o próprio Deus propõe a julgar um homem até o fim de seus dias. Então por que eu e você deveríamos julgar? Princípio 1. Não critique, não condene e não reclame. Não critique, não condene e não reclame. Esse é o princípio, tá? Que vai justamente com o nome do tema. Se você quiser que alguém goste de você, não critique essa pessoa, não condene ela. E não o que, Gabriel? Não critique, não condene. Não critique, não condene e não reclame. Não critique, não condene e não reclame. Pelo contrário, se coloque no lugar dela, tá bom? Esse foi o nosso primeiro vídeo,
tá? Sobre essa jornada que a gente vai fazer com vocês, tá? Sobre esses livros. Sobre livros, na verdade, ó, tem Mente Milionária, tem O Poder do Agora também, tá? Tem Hábitos Atômicos. Então são vídeos que a gente vai trazer para vocês, tá? Isso aqui tá chegando mais vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês estiverem gostando do vídeo, o que é que a gente faz, Gabriel? Deixa o like, se inscreva e compartilha com os amigos. E se possível, dá seu feedback no comentário. Valeu e até a próxima!